Olá pessoal, Eric DK, analista político, falando direto de Brasília, falando aqui direto do Congresso Nacional. Vamos para o nosso programa de domingo, Bullets da Semana, programa em que a gente traz os destaques da economia desta última semana, os destaques também da política, que aconteceu muita coisa por aqui em Brasília, e projetamos também o que vocês devem ficar de olho para essa semana que vai começar a partir de amanhã. E para o nosso bate-papo de hoje, eu trago o Charo Lúcio, da Valor Investimentos. Tudo bem, Charo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Eric. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a oportunidade de bater um papo com você e agradecer a todos os espectadores, né, nessa manhã de domingo. Sempre bom bater um papo de mercado e espero que vocês gostem. É isso aí, eu vou explorar de uma forma bastante didática aí todos os seus conhecimentos, mas antes da gente falar dos seus 3 bullets, se apresenta um pouco para a turma. Bacana. Bom, eu sou o Charo Alves, trabalho aqui na Valor Investimentos na parte de renda variável, né? Sou especialista no mercado de derivativos e opções, né? Então, eu acompanho a equipe da mesa aqui, né? Que acompanha realmente a parte que oscila, né? Da carteira de diversos clientes. Então, a gente fica sempre de olho aí na questão de cenário macro, política, observa algumas empresas mais de perto, né? Através de uma série de contatos que nós temos com gestores, relatórios. E a ideia é sempre guiar, né? Guiar os clientes para ter uma boa carteira de investimentos e sempre com uma acompanhação, um acompanhamento bem próximo. Legal. Então vamos lá, vamos para direto ao ponto. Qual é o seu primeiro bullet desta última semana que se encerrou? Bacana. Bom, nós tivemos acho que não tem como não partir pela questão do PIB, né? Eu acho que o mercado acompanha bastante como que a economia anda em relação ao aquecimento, e nesse cenário de Covid, caminhando ali basicamente para uma nova variante, né, que já tem assolado alguns países do globo. O Brasil tem sentido isso mais por agora. Então, o PIB ele vem um pouquinho abaixo da expectativa, né? É claro que o mercado agro, que foi o que segurou o PIB no primeiro trimestre, né, que foi a ponta firme ali para a gente ter um bom desempenho, sofreu bastante com a questão da seca, que eu acho que é um ponto importante também a se tratar, Eric, né? A seca afetou bastante o segmento ali do plantio, das colheitas, e o segmento agro como um todo, que foi o principal detrator desse novo resultado. Então, no segundo trimestre, o PIB veio negativo. Então, a expectativa do consenso do mercado era um PIB levemente positivo, né, algo em torno de 0,2, 0,3 de alta, e veio negativo em 0,1. Tá? O mercado acabou sentindo isso, foi uma semana que o Bovespa operou basicamente em queda. Pois é, houve um sinal trocado aí, né, Charo? Parece que a expectativa era outra, a expectativa era de aumento, tendo como base o último anúncio a respeito do PIB, e aí várias casas, a partir disso, a partir desse último anúncio agora, dessa semana, até revisaram aí as projeções de PIB para esse ano. Como é que vocês avaliam? Vocês também fizeram uma reavaliação? Vocês estão fazendo novas projeções ou não? Vocês estão mantendo o cenário de antes? A expectativa sempre tem que ser revista quando tem uma contrapartida desse nível, né? Seja no PIB, seja na inflação. O mercado está em constante revisão, né? O trabalho do economista é sempre estar reavaliando o que foi previsto para realinhar com o futuro, né? Então, naturalmente, para esse ano, a expectativa diminui, obviamente, algo em torno de 5, 5,5, tá? Esse intervalo, que é o consenso do mercado. E já para 2022, algumas casas de análise já projetam PIB de algo em torno de 1,5, 1,2, e algumas arriscam até dizer que não vai ter crescimento, Eric, ano que vem. Tá? Uhum. Muito por questões dessa política contracionista, né? A taxa de juros com a tendência da inflação a aumentar, e a gente está sentindo isso no bolso, né?
quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai abastecer. Então, isso reduz ali mesmo o consumo. As pessoas têm que frear o consumo para poder passar por um momento de inflação alta. Então, o crescimento diminui também com o aumento da taxa de juros. Então, já para 2022, essa revisão já também aconteceu, obviamente. Algumas casas apostam no crescimento total de 1,5%, 1,2%, e algumas mais pessimistas indicam que o Brasil pode, talvez até não crescer, mantendo o patamar de 0% para 2022. Eu acredito que esse ano, né, obviamente, a gente teve uma recuperação econômica surpreendente diante do que a gente passou, tá? Tanto que a gente pode perceber que o resultado das empresas, né, a cada trimestre, todas as empresas da Bolsa têm que entregar um resultado ali operacional, tá? Isso é uma regra. A gente está vendo que as empresas conseguiram entregar bons resultados nesse segundo trimestre, até quase que o dobro do que entregou no primeiro. Porém, o Brasil está bem descolado com o que acontece lá fora. Eu acho que a gente pode até seguir o papo para linkar um pouco com o mercado lá de fora, porque estímulos eles estão acontecendo na economia americana, o Banco Central continua indicando que vai permanecer, né, fazendo essa injeção de liquidez, segurando a economia, até porque os dados do desemprego, né, que é outro ponto importante, indicar que é o payroll americano, indica que o desemprego americano, que o índice de criação de novos postos de trabalho vieram bem abaixo do esperado. Esperavam-se criação nesse último resultado que saiu, inclusive, na sexta-feira, esperava-se que o número fosse algo em torno de 735, 750 mil novos postos de trabalho, mas veio 235. Então, bem abaixo, bem fraco, bem abaixo do que o mercado esperava, né? Então, isso indica que a economia ela tem que continuar dando suporte para passar por esse momento difícil, né? E, naturalmente, essa curva de juros ali do mercado americano, claro que tem que aumentar também para acompanhar a inflação, mas isso indica que esse aumento vai ser mais gradual. O mercado ele não pode abrir mão desses estímulos por enquanto, tá? E isso é ótimo para a Bolsa, né? Então, a Bolsa americana continua se descolando bastante, né, do que acontece aqui internamente com a gente, lá fora renovando máximas, né, e a gente sofrendo um pouquinho ali, principalmente a questões de ruídos políticos, que a gente também pode tratar nesse papo. Charo, colocando um outro ingrediente, e aí também olhando para questões internas, como é que está a análise aí, principalmente de projeções de PIB, com o fator crise hídrica, com o fator possibilidade de apagão? Tendo em vista que a gente tem essa possibilidade aí de sair da pandemia, que era um momento, então, em que vários setores iam começar a ganhar uma certa atração, e aí a gente pode estar enfrentando aí justamente falta de energia, falta de luz, para que isso de fato aconteça. Como é que está, dentro das perspectivas dos economistas, esse fator crise hídrica? Já está na conta? A turma já está fazendo esse cálculo ou ainda não? Com certeza já está na conta, e a perspectiva climática, né? Que essa crise não seja algo passageiro, tá? Não seja algo que seja resoluto no curto prazo. Então, espera-se que a gente ainda passe por um momento difícil, tanto levando também para 2022, tá? A gente está passando um período de seca, acho que eu diria histórico. Nos últimos 90 anos no Brasil, nós nunca passamos por um período desse, tá? Os reservatórios nos níveis mínimos. Acredito que o risco de apagão é mínimo, porque o Brasil ele tem, né, um suporte pelas hidrelétricas, que quando falta água, a gente vai para as termoelétricas para poder suprir essa necessidade, e é justamente esse o fator que encarece a conta, né? Esse é o fator que vai encarecer, porque o custo operacional de você ativar uma termoelétrica é bem superior do que a própria hidrelétrica, né? Então, a matriz energética brasileira, para chegar a ponto de faltar energia, acho que isso é um cenário muito caótico, tá? Acho que a gente não chega nesse patamar, porém, a gente está vendo que a bandeira agora aumentou novamente, né? A tarifa está na bandeira 2, algo em torno de 14,30, que antes, né, era algo em torno de 9,10, se não me engano, então aumentou bastante. Isso
isso é terrível por conta da questão da inflação, que eu acho que se eu fosse bater num ponto específico que o mercado realmente precisa acompanhar em tempo real e fazer novas projeções, é a questão da inflação. Acho que é o principal vilão que a gente tem para esse ano e para o ano que vem. E, naturalmente, um problema desse patamar não é controlado apenas com o aumento da taxa de juros, né? A gente pode controlar a inflação de alimentos, de outros setores, com o aumento da curva de juros, mas uma crise hídrica a gente não consegue controlar a inflação com juros. Então, naturalmente, isso pode gerar um movimento mais agudo na próxima reunião do Copom, que vai acontecer no final do mês, né, dia 22 a 27, a gente vai ter uma nova reunião, e com certeza isso está na balança para ser discutido lá. Né? Um aumento que pode vir um pouco mais agudo, né, dessa possibilidade da Selic aumentar, porque esse cálculo tem que estar embutido. Você acha, então, que pode haver uma antecipação por parte do Copom diante aí dos cenários da crise hídrica, ou a turma vai esperar o primeiro acontecer o efeito da crise hídrica, o governo ter que recorrer para as hidrelétricas, como você colocou, e aí só no segundo momento a gente vai ver aí o aumento da taxa Selic? Acredito que sempre que acontece um fato que não tem uma perspectiva de melhora de curto prazo, isso já é embutido nos cálculos futuros, né? Então, a gente pôde perceber que alimentos ficaram bem mais caros, né? O arroz, então a cesta básica subiu bastante. A gente foi para a questão agora da energia, né? Que eu acho que é desesperador você chegar no posto de gasolina para abastecer a 6,40, 6,50. Então, isso afeta a economia como um todo, né? Não na parte de transporte, enfim, é uma reação em cadeia, tá? Que promove esse cenário mais contracionista mesmo, que a economia não consegue desenvolver uma inflação nesse patamar e tem que subir juros. Então, o cálculo para isso é sempre se a questão hídrica, se fosse alguma coisa que fosse assim, acho que no próximo mês ou daqui a 2, 3 meses já passa. Mas eu acho que a expectativa é que a gente tenha um problema um pouco mais prolongado em relação à seca. Tá? São as previsões que chegaram para a gente até da questão ambiental mesmo, climática. E, consequentemente, a gente vai ter que passar por uma bandeira mais alta, a gente vai ter que, a população tem que frear um pouquinho mais os gastos, né, para poder se ater ao que é fundamental. Então, isso tudo é calculado ali na hora de fazer a reunião do Copom, para indicar que o Banco Central tem que tomar alguma medida, talvez um pouco mais drástica, para segurar esse excesso de liquidez, né? Tem que reduzir a liquidez ali para poder segurar os preços. Dentro desse contexto todo que você colocou, dentro do fator risco hídrico, dentro da questão aí da inflação, para a turma que está nos acompanhando, Charo, qual a sua expectativa para o próximo Copom? Olha, a expectativa para o final do ano, né, é algo em torno de 7,5. As casas de análise reavaliaram ali, a própria XP reavaliou para 7,5, tá? Mas, enfim, é difícil cravar. Porém, acho que um aumento no patamar de 1% é bem plausível, tá? Um ponto percentual. Legal. Legal, a gente só no primeiro bullet, hein? Vamos agora, então, para o segundo bullet da semana, com o Charo da Valor Investimentos. Bora, acho que é a reforma tributária, né? Outro ponto que o mercado acompanhou de perto, todas as pessoas, né? Acompanharam de perto, na verdade, essa novela, que é essa reforma tributária, que acontece por partes. Então, afeta as empresas, afeta o investidor que acompanha o mercado e preza por dividendos, né? Afeta o empresário mesmo ali que tem que distribuir os seus rendimentos através de proventos. E a grande novidade é que algo que antes não era taxado, que são os dividendos das empresas, agora tem uma taxa de 20%, né, na ponta final ali.
Então, acho que o mercado não gostou muito, né? É natural que tenha essa retração de curto prazo, porque, na verdade, a proposta é desafogar um pouco a, os juros de PJ, tá? Para promover mais, né, criação de empregos, né, aquecer mais a economia, e dentro dessa proposta, algum lado tem que sofrer. E o lado foi realmente para a ponta pessoa física ali, que tem a expectativa de investir, e também para o próprio empresário que precisa distribuir, né, tem a primeira taxação e depois vai ter uma nova sobre essa repartição de lucros. Tá? Agora, outro ponto para o investidor ficar atento, que também houveram melhorias, no caso, foi a questão da declaração agora não ser mais mensal. Né? Todo mundo que investe em bolsa, né, tem uma carteira de ações, se eventualmente vender um valor superior a 20 mil reais, tem que declarar mensalmente e fazer uma DARF, né, se tiver lucro. Se for swing trade, tem aquela questão de 15%. Se for day trade, que é aquelas operações que você compra e vende no mesmo dia, você tem uma taxação diferente de 20%. Agora, tudo isso mudou. Tá? Agora, para apurar os resultados, você não precisa apurar de um mês para outro. Né? Porque se há prejuízo, você abateria no próximo mês. Então, agora você tem um prazo de 3 meses para poder declarar os seus ganhos. E você agora são 60 mil reais que você tem que declarar, não 20, né? Que seria 20, 20, 20, na verdade, né? São 60 mil reais e não há mais distinção, tá? Se você faz day trade ou faz o swing trade, que é uma compra que você leva para mais alguns dias para depois vender. Agora é uma tarifa única de 15%. Tá? Então, acho Legal. que facilitou nesse ponto aí para quem acompanha, né? Enfim, uma carteira de ações. Legal. E o nosso terceiro bullet da semana, Charo? Terceiro bullet o caso da produção industrial. Tá? Então, a gente sempre está acompanhando o quão acelerado a economia pode demonstrar uma retomada, e um termômetro eficiente para isso é a retomada da produção industrial. Então, na semana passada saiu esse dado, que veio também negativo, tá? Veio abaixo do esperado, houve uma retração de aproximadamente 1,3%. Então, indica que a economia ela poderia vir mais rápida, essa retomada, mas esses empecilhos aí estão sofrendo efeito. Variante Delta, né? Isso não só aqui, mas o mercado também lá fora está indicando que essa retomada está sendo mais lenta. Legal. Eu vou pegar a bola que você deixou quicando aqui com relação à reforma tributária e vou começar os 3 bullets também da política dessa última semana e também colocando vários cenários para vocês com relação a essa reforma tributária. Lembrando que ela ainda não está em efeito, tá? Ela ainda não passou ainda pelas 2 casas, ou seja, a gente vai ter ainda várias etapas aqui dentro do Congresso até que ela de fato passa a valer para o mercado financeiro e para a sociedade como um todo. Mas dentro da lógica aqui da política, o Arthur Lira acabou demonstrando força, Charo, com essa votação da reforma. Era uma votação que já tinha sido adiada 2 vezes aqui dentro da Câmara, tinha bastante ruído, tinha bastante resistência de vários setores, e o Arthur Lira acabou colocando isso em votação e a proposta passou. Passou dentro de um cenário ainda que vai haver algumas mudanças, e dentro de um cenário, na questão do dividendos, que ficou o seguinte: inicialmente estava previsto ali a tributação de 20%, mas aqui dentro do plenário caiu para 15% essa previsão da taxação de dividendos. Só que aí tem um grande problema, gente, porque o governo tinha colocado 20% essa taxação para compensar a redução do imposto de renda para as empresas. Então, para balancear a redução do imposto de renda, que aí o governo vai perder receita com essa redução do imposto de renda, se colocou ali 20% dessa taxação
dos lucros e dividendos. Com essa redução que houve no plenário da Câmara, o governo agora vai ter que encontrar alguma forma para fazer esse balance, para fazer esse equilíbrio. E essa foi a principal reação do mercado financeiro horas depois da votação da reforma tributária aqui no plenário da Câmara, que foi a turma começou a fazer cálculo e viu que no frigir dos ovos, com as mudanças que foram feitas pelos deputados, o governo pode ter um déficit de até 40 bilhões em 2023. Ou seja, a proposta que vinha com um carimbo de reforma saiu daqui do plenário com um verdadeiro Frankenstein tributário. E aí tem um outro fator agora que é importante colocar para vocês. A proposta agora segue para o Senado. No Senado, essa reforma do imposto de renda não é prioridade. É isso que a gente tem já batido na tecla já há algum tempo. Ela vai se juntar a outras propostas que tramitam no Senado, entre elas a PEC 110, que é uma PEC que trata mais da questão do consumo, que é a proposta que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tem apostado para avançar. Essa proposta também ainda tem muitas etapas dentro do Senado, ainda tem certas resistências, então não tem ainda previsão de quando essa PEC, de fato, vai ter a votação concluída. Lembrando que essa proposta do Senado, avançando no Senado, também vem para a Câmara. E aquilo que a gente está falando, parece que uma proposta tem anulado a outra. Essa da reforma do imposto de renda, que vai chegar no Senado e deve ser escanteada, não vai ser prioridade, e essa outra que está no Senado, que trata da questão do consumo, quando chegar aqui na Câmara, também não deve ser prioridade. Então, para que a gente tenha uma conclusão de uma reforma tributária aqui dentro da Câmara, os cenários ainda estão muito desencaixados, as peças ainda não estão se encontrando. A gente vai ter que esperar aí o desdobramento das próximas negociações. Mas, inicialmente, esses são os principais cenários. No Senado, essa reforma que passou pela Câmara não deve ter prioridade e a proposta do Senado, se chegar aqui na Câmara, também deve ficar em segundo plano. Um outro ponto, o segundo bullet que eu trago para vocês, que também foi um tema central aqui de Brasília, que os investidores acompanharam bem de perto, é a questão da PEC dos precatórios. Houve uma reunião na última terça-feira, e ali teve a reunião com o ministro Fux, que é o presidente do Supremo, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Qual é a ideia? A ideia era construir uma fórmula suprema para que o governo, então, consiga pagar as dívidas dos precatórios. Hoje, essa dívida está prevista em 90 bilhões, em 89, 90 bilhões, e isso precisa ser encaixado no orçamento do ano que vem. E a solução para que o governo tenha um pouquinho de espaço, tenha um pouquinho mais de recurso no próximo ano, é fazer microparcelamento. E aí é interessante, porque esse microparcelamento, quando foi ventilado, que seria essa solução suprema, os investidores até que absorveram de uma forma positiva. E por quê? Porque foi uma decisão, está sendo uma decisão construída por parte do Supremo, ou seja, não tem uma inclinação aí com um viés populista, não tem uma inclinação que sinaliza para o investidor que o governo está querendo abrir mais espaço no orçamento de qualquer jeito para ampliar gastos em outras áreas, como áreas de investimento, em áreas de setor social. Essa leitura foi de ser positivo, esse microparcelamento, é completamente diferente da primeira leitura que o investidor teve quando a PEC dos precatórios, que teve como origem o próprio governo, veio aqui para o Congresso. E por quê? Porque justamente essa PEC, por ter tido como origem o governo, sinalizou para o mercado que o time do Paulo Guedes agora queria ampliar os gastos, queria até de certa forma mexer na regra do teto de gasto para que o governo tivesse mais oxigênio para mais gastos em 2022. Então, dentro desse quebra-cabeça, há esses dois fatores. A origem da solução, por ter sido no Supremo, de certa forma, agradou os investidores. E aí, hoje a gente vive o seguinte dilema. A fórmula suprema ainda não foi oficializada. Quando for oficializada, isso então deve ser absorvida no orçamento que foi apresentado no início da semana. Só que o Paulo Guedes quer que essa fórmula suprema faça parte dessa PEC que ainda está tramitando aqui dentro da Câmara. A grande preocupação do investidor é em avançando essa PEC, em se negociando aqui ao avançar dessa PEC,
é nesse meio do caminho os congressistas fazerem algumas estripulias, fazerem algumas manobras fiscais que podem impactar o teto. Então, o fator precatório ainda está no radar dos investidores, a gente ainda aguarda os próximos passos, e aí tem esses dois cenários. A Fórmula Suprema apareceu oficialmente e essa PEC que ainda tramita aqui dentro da Câmara, que tem causado, de certa forma, muita apreensão por parte dos investidores. E o terceiro bullet que eu trago para vocês é a questão da crise institucional. Deu uma arrefecida, o clima aqui entre os poderes, de certa forma, ficou mais tranquilo nesses últimos dias. A gente viu menos investidas por parte do Poder Executivo contra o Judiciário, e isso, de certa forma, então, distensionou um pouco do clima. Mas a gente tem a próxima semana, que a gente vai comentar também quando a gente for fazer as previsões da próxima semana. Dito isso, Sharon, volto para você falar para a gente o que os investidores têm que ficar de olho nessa semana, que é uma semana meio quebrada, né? Uma semana que tem um feriado bem ali no meio, bem numa terça-feira. Exato. E é uma semana com um feriado, de certa forma, polêmico, né, Eric? Porque a expectativa das manifestações ali, para alguns investidores, assombrou um pouco, né? Qual vai ser o tom, né, dessas manifestações? Mas acho que o presidente, ele nessas últimas declarações, ele amenizou, né? Ele amenizou, disse que não deve acontecer nada que, enfim, né, que não seja tão extremo. Eu acho que a gente passa também por um período de muita especulação, né? Muito temor sobre diversos pontos ali políticos, né? Então, a gente está passando um período realmente muito sensível. E, na minha opinião, é muito difícil você chegar e achar que um dia, né, em um dia anunciado, possa haver uma ruptura, tá? Uma ruptura num patamar tão sério entre o STF, enfim, e o Poder Executivo. Acho que é um dia que realmente deve ter uma movimentação, porém, acredito que num patamar que seja natural, tá? Um cenário que a gente passa de sensibilidade, e com as eleições se aproximando também, mas nada que seja além disso, né? Então, o mercado olha como um todo, a gente olha num prazo mais esticado, obviamente, um ponto muito de curto prazo, né? Esse 7 de setembro, mas trouxe, de fato, também um pouco mais de oscilação essa semana. Tá? Outro ponto importante também na próxima semana em relação ao mercado é a divulgação do IPCA. Voltando àquilo que eu disse, que eu acho que a inflação é o nosso grande ponto focal, tá? Acompanhar ali como que vai ser o desenrolar da inflação é o que o mercado precisa ficar de olho mesmo, porque isso vai comandar ali a nossa política de contração ou leve expansão relacionada à Selic, né, ao próximo cupom. E a expectativa é que tenha, sim, um aumento na casa de 1% em relação ao último mês. Tá? PCA, o mercado precifica nessa próxima semana algo em torno de 8,95, 8,96. Tá? Que é a taxa de inflação. Só para a turma que acompanha ali na ponta do lápis, diz para a gente que dia que vai ser isso e qual a expectativa em de fato, se confirmando esse aumento de 1 ponto percentual, qual a expectativa de impacto dentro da Bolsa? Então, 2 elementos primordiais. Que horas deve sair isso e qual é o impacto que isso deve ter na Bolsa de imediato? Para a turma que acompanha ali a Day Trade. Vai ser no dia 9, tá? Vai ser no dia 9. A PCA geralmente é liberado na parte da manhã. E esse impacto pode trazer volatilidade se vier muito fora da curva. Então, assim, sempre quando há uma expectativa, um consenso, né, se vier em linha, o mercado ele tende a seguir o fluxo natural do dia. Tá? Se é um dia que teve uma notícia um pouco mais positiva, que tem um impacto maior ali, o mercado ele continua. Agora, se vier realmente algo muito fora da curva, um aumento muito mais agudo, algo que o mercado não esperava,
aí sim pesa. Costuma, nesse dia, trazer um peso, ou pode ser também algo que pode fazer o mercado subir, se vier num ponto de vista favorável, tá? Mas a expectativa geralmente não traz tanta volatilidade. Legal. E para completar também no dia 10, né? Dia 10, nós vamos ter a divulgação do varejo, né? Do consumo do varejo, que indica ali como que está sendo, como que a economia está aquecida nesse setor, que é um termômetro importante também para a gente acompanhar. Tá? O setor do varejo é onde tem a economia real ali na veia, né? É onde as pessoas estão realmente indicando se tem poder de compra ou se não tem, se tem uma previsão de gastos em determinados setores, varejo alimentício, consumo de linha branca, né? Então a gente pode ver que na Bolsa, uma das principais quedas que nós tivemos nesse último mês foram as empresas do setor de varejo, né? Que apanharam bastante, junto também com as construtoras, porque são impactadas com a taxa de juros, né? As empresas que precisam fazer lançamentos e precisam de um crédito na ponta do cliente que possa utilizar um juros baixo, né? Então, se há uma expectativa de aumento de juros, as construtoras também sofrem com isso. Então, a gente percebeu que esses dois setores sofreram bastante nesse último mês. Então, esse dado de varejo é importante também como um termômetro para indicar como que as pessoas estão reagindo a esse momento, tá? E acontece também ali no dia 10, provavelmente na parte da tarde vai sair esse dado de varejo. Ou seja, gente, tem uma semana aí que promete muita volatilidade. Terça-feira, dia 7, me corrige, Charo, quinta-feira IPCA e sexta-feira o índice de varejo. É isso? Isso. E o feriado, né? E o feriado de dia 7. A semana promete muito balanço, né? São Muito dados balanço. importantes. Turma, aí fica a dica, né? Para quem está começando, para quem ainda está iniciando, recorrer aí a profissionais que realmente entendam dessa questão de volatilidade, de impacto que isso pode ter no mercado. Da parte da política, Sharon, acho que o grande foco vai ser essa questão do dia 7 de setembro. A minha análise é que o presidente Bolsonaro está sendo bastante inteligente na questão de marketing, porque ele, de certa forma, está pegando um dia nacional, um feriado nacional, que tem aquele simbolismo de nacionalismo, e usando como se fosse um dia de movimento a favor do governo dele. Então, ele, misturando isso, criando esse caldo de cultura, eu acho que estrategicamente faz sentido para os objetivos dele. É até interessante que dentro dessa lógica hoje, se você sair com a camisa do Brasil, você já é taxado como bolsonarista. Então, assim, essa mistura de símbolos nacionais com o movimento do Bolsonaro, eu acho que, de certa forma, é um marketing bastante interessante. Eu acho que na terça-feira, no dia do feriado, a gente vai ter uma demonstração de força, sim, do tamanho do apoio que o presidente tem ainda dentro de alguns setores da sociedade, mas eu não espero, acho que você colocou muito bem, Sharon, nenhuma ruptura a partir do 7 de setembro. Vão ter movimentações sociais, é natural, é bom que aconteçam, tá, gente? A gente está numa democracia, é bom que a gente tenha manifestações pró ou contra o governo, não ter que seria o problema, eu acho que é aí que a gente estaria caminhando para uma ruptura. Então, eu acredito que há uma certa apreensão, sim, por parte dos investidores. A gente deve ver no próprio dia 7 várias declarações, vários posicionamentos, mas o efeito prático disso deve ficar só no dia. Então, assim, na minha avaliação, se tiver um ou outro caso aqui fora da curva de manifestação contra o Supremo, em avançar em prédios do Supremo ou avançar ali em alguns pontos aqui de Brasília, vai ser questões pontuais. Até porque, se eu e Sharon já sabe que dia 7 de setembro vai ter essa manifestação, imagina a turma da inteligência, né? Então, Brasília já está se preparando para isso, o governador já está destacando aqui as forças militares para que, os PMs, no caso, para que não tenha nenhum confronto, para que não tenha nenhuma a questão fora das manifestações. Então, eu acho que essa apreensão é uma apreensão
que a partir do dia 8 a gente vai ver que criou-se muito burburinho, muita especulação, mas é do jogo, faz parte da democracia e a gente não vai sair disso de uma ruptura. Paralelo a isso, essa semana matada aqui na próxima semana, tendo ali esse feriado de terça-feira, mata um pouco as atividades aqui no Congresso. A gente tem que ficar de olho ainda com o desdobramento aí da reforma tributária no Senado. Como eu disse para vocês, deve ter muita sinalização de que isso não vai avançar nesses próximos dias. Tem a PEC dos precatórios, que está numa comissão aqui na Câmara, que deve ser colocada em votação. É importante monitorar, porque em avançando essa PEC, sinaliza que o governo não está em entendimento junto com integrantes do Supremo com relação a essa fórmula para o precatório, o que pode, então, deixar o cenário um pouco incerto com o desfecho com relação a essa questão dos precatórios. Lembrando que os precatórios são dívidas judiciais que estão no valor aí de 90 bilhões e já foram colocados na última semana no orçamento, só que o governo espera um parcelamento de parte disso para ter mais espaço dentro do orçamento do próximo ano para executar em obras e também em questões sociais com uma reestruturação do Bolsa Família. E é aí que está a apreensão do investidor, porque no meio disso tudo pode haver mexidas no teto de gastos, e mexer no teto de gastos sinaliza para o investidor descontrole, sinaliza para o investidor imprevisibilidade de gastos do governo. Então, é aí que a gente tem que estar vendo. Essa PEC está na comissão, pode avançar na semana que vem, aí a gente vai estar acompanhando. Bem, esses são os destaques da última semana, as projeções dessa semana. Sharon, antes de terminar, gostaria de passar a palavra para você para as considerações finais. Bacana, Eric. Primeiramente, né, queria agradecer o convite. Foi muito bacana bater esse papo com você nessa manhã. E para o investidor, né, e para as pessoas, né, a gente está no final das contas, né, nós temos uma oportunidade de encontrar boas empresas num patamar de preço também descontado, né? Então, nesses momentos de sensibilidade, nesses momentos de oscilação, que ocorrem as maiores assimetrias ali para quem gosta de investir, enfim, de encontrar uma oportunidade bacana, tá? No final das contas, as empresas elas estão conseguindo sair bem, né, durante, pelo menos até aqui, em relação a muita dificuldade, né? Então, essa retomada em relação ao resultado das empresas são positivas. E a gente tem um cenário político com as eleições se aproximando que pode trazer essa oscilação de curto prazo, mas, segundo a XP, segundo os relatórios que a gente acompanha, o Ibovespa ainda assim é positivo para o final do ano, tá? A expectativa da XP foi renovada no início desse mês agora para 135 mil pontos, tá? O Ibovespa em 135, a última análise era de 145, agora foi para 135 por questões climáticas, da inflação, né? Da nossa crise hídrica. E a gente está vendo um fluxo de capital, né? Um fluxo de capital estrangeiro entrando no nosso mercado. Tá? Então, se o gringo está olhando para a gente encontrando boas oportunidades, tendo que lá não tem tanta barganha assim mais, né? E aqui já está com boas oportunidades, então vale a pena. Ainda assim, o prêmio para o investidor que investe em ativos de renda variável está favorável. Tá? Então, essa é a visão. Nem sempre é bem simples dizer que está ruim ou está bom. Acho que é um cenário bem ambíguo. A gente tem que sempre ficar de olho, tá? É isso, né? Sexta-feira, dia 10, às 9 horas, um dado importante do varejo, para quem quer acompanhar. Na quinta-feira, também às 9 horas, dado do IPCA, que é a inflação. Só para resumir tudo que eu falei, tá, Eric? E no final das contas, agradecer aí mais uma vez e me colocar à disposição sempre que precisar, tá bom? Um abraço aí. Legal, obrigado, Sharon, pela sua participação, dividir com a gente seus conhecimentos. Ficou aí um cenário bastante interessante que o Sharon colocou, tem possibilidade de crescimento, tem muita volatilidade aí no curto prazo, mas são cenários aí para o fim do ano, de crescimento. Inclusive tem até gringo olhando para a gente, né, Sharon? Que é um sinal de realmente que as coisas podem se encaixar aqui no Brasil. Bem,
Fico por aqui, gente. Agradeço a participação de vocês, a presença de vocês aqui, o acompanhamento desse nosso programa. Desejando para vocês também um bom dia, um bom domingo, uma ótima semana e bons negócios.